Hoje eu vou te ensinar a fazer um item de Páscoa super fácil, prático, para você presentear ou poder comercializar também. Essa cestinha para chocolate. Você pode colocar um ovinho de Páscoa aqui, chocolatinho, cenourinhas de chocolate e ele fica decorativo. Essa é uma sugestão aqui da loja da Casa do Artista e eu vou mostrar a minha sugestão. Eu sou a Karina e trabalho com lembranças personalizadas há mais de 15 anos e agora, junto da Casa do Artista, tenho ensinado algumas técnicas e algumas sugestões para você personalizar as suas lembranças. Para a gente fazer essa cestinha, iremos precisar de um guardanapo de Páscoa. Eu vou usar esse modelo aqui com os ovinhos de Páscoa. Um stencil, só para a gente tirar aqui esse pedacinho aqui do Feliz Páscoa, mas você pode utilizar aí o seu modelo, né? Qual você preferir. Cola para decupagem. Vou utilizar também aqui a tinta Metal Colors, que são tintas já acrílicas que tem esse brilhinho. Vou usar a verde, a rosinha e vou utilizar também duas opções sem brilho para fazer umas listras, a rosa fúcsia e esse verde aqui mais oliva. Além disso, verniz acrílico e também a tinta branca acrílica também para fazer a base aqui, que eu vou passar para o guardanapo ficar mais visível. Como ele tem um fundo branco, se a gente cola ele direto aqui, ele vai aparecer pouquinho. Então eu vou fazer uma base para ficar mais visível aqui os desenhos. Vou colocar aqui, fazer já uma demão branca de base acrílica, justamente para ficar bem clarinho aqui. Se você quiser, você pode pintar toda a peça e depois coloca a parte colorida, né? Usando as tintas coloridas, justamente para aparecer um pouco mais. Ou você passa o branco só aqui na frente, aonde vai ter o guardanapo. Então, já vou direto no branco. Uma demão já é suficiente, porque ela tem uma cobertura muito boa e já fica bem branquinho. Passei em toda a lateral. Enquanto seca aqui na frente, eu vou utilizar a verde, que tem esse brilhinho, para fazer todo o fundo dela. Essa tinta, ela tem uma cobertura ótima e ela fica um acabamento maravilhoso, porque ela tem um brilho. Então a peça vai ficar super bonita. Então vamos começar. Eu começo lá no fundinho, na parte de dentro. Ele já vai fechando ali. Mal estávamos fazendo os itens de Natal e agora já chegou a Páscoa de novo, né? O tempo passa voando. E aí, o bom é que a gente consegue ir planejando, porque aqui na loja eles recebem tudo com antecedência. Então você já consegue ir se organizando e produzindo para não chegar em cima da hora, ficar tudo atropelado, porque o ano passa rápido. A gente estava ontem mesmo aqui montando mesa de Natal. Esse ano eu tô pensando numa Páscoa muito colorida, numa Páscoa fúcsia com vermelho, laranja com azul. Cada ano eu monto uma coleção de Páscoa. Então a gente já teve a coleção lavanda, já teve a coleção Candy Colors. Esse ano quero uma coisa mais forte, então por isso escolhi esses tons. Eu vou dar uma secadinha aqui, antecipar, só pra gente já pensar no guardanapo aqui, já pra poder ir colando. Você pode usar soprador, se você tiver aí, para antecipar aí o processo. A lateral já está sequinha. E aí eu vou utilizar esse rosa, também que ele é meio cintilante, para fazer a lateral aqui da caixinha. E essa escolha de fazer verde com rosa? O verde e o rosa, eles combinam muito bem. São cores que se complementam. E como eu vou utilizar também esse guardanapo e tem uma predominância do verde e do rosa nas folhagens, nas florzinhas, eu achei que vai combinar bastante aqui. E o verde com rosa, eles são cores que se complementam, então tem uma combinação harmônica. Eu vou passar a parte rosa em toda a parte externa aqui da caixinha. Tá? Então dentro e aqui atrás ficou o verde e agora a gente vai usar o rosa em toda a parte de fora. Hoje as possibilidades que a gente encontra de tintas, de opções é enorme. Tem muita cor bonita, muitas opções. Se você fosse dar a base branca aqui, ela ficaria com a cobertura mais intensa, mas eu gosto dessas nuances do fundo, do veio do próprio Pinus.
Que tipo de pincel você tá usando? Para essa parte da tinta colorida, eu estou usando um pincel de cerdas macias, porque ele pinta melhor, né? Ele tem uma facilidade aqui, ele não fica marcado, então é mais gostoso de pintar e fica um acabamento melhor. Aqui na branca, eu acabei utilizando um pincel amarelo de cerdas duras, porque era só uma base. Então as cerdas macias, ele acaba não deixando marcas e ele é mais levinho, então ele carrega mais a tinta e estica mais as cerdas. E a gente recentemente estava falando sobre o quanto é gostoso fazer trabalho manual. Inclusive a gente até postou, né, um vídeo falando sobre isso. Mesmo quem nunca fez nada manual tem que achar algo para fazer, porque faz toda a diferença. É terapêutico, é saudável, terapêutico, né? É uma delícia. Aquele momento é muito bom. Eu vou utilizar então esse guardanapo. Olha que lindo. E este guardanapo, ele vem com os 4 lados, então dá para utilizar, dá para você fazer, se você for fazer para presentear ou para vender, 4 peças. Então vou utilizar uma parte dela aqui, já vou recortar. Como não vai caber tudo ali na frente, eu vou posicionar a parte que mais me interessa ali de aparecer. Eu quero que apareça bastante as florzinhas com os ovinhos. Então aqui em cima, ó, vai aparecer esse pedaço, vou subir um pouquinho. E o bom do guardanapo é que se de repente ficar algum pedacinho sem, eu posso recortar e adaptar ele ali. Nesse caso, como a gente vai colar ele direto, a dica é, você tira as películas, né? Cola direto essa parte da frente no na caixinha e aí a gente tira o excesso com a lixa. Isso vai facilitar do que você recortar pedacinho por pedacinho que vai utilizar aqui. Como a gente vai colar uma parte inteira aqui, então a gente utiliza toda essa parte, essa extensão, e depois vem com a lixa tirando. Então, eu já tirei as películas, lembra sempre de tirar, porque senão vai colar a última de cima, vai ficar estufada. E vamos direto aqui passar a cola. Como ele tem um pouquinho mais áspero, uma dica é, pega uma lixa, pode ser a 400, dá uma passadinha na peça, só para alisar e ela não ficar áspera. E aí, nós vamos já colar o guardanapo. Vou utilizar a cola gel e vou passar em toda a extensão aqui da frente. Para decupagem assim, cola gel. Dá para fazer também com a cola branca. Eu já fiz algumas vezes, já até mostrei aqui também com cola branca. Mas a cola gel, ela tem uma composição própria para isso. E a gente tem 2 opções. Tem a para a parte de papel e tem também para colar em tecido. Então, o bom dela é que ela é mais fina, parece um gelzinho mesmo. Então, a secagem é mais fácil, mais rápida. Vou posicionar aqui aonde eu quero que apareça, pensando que eu quero aproveitar o máximo aqui dos elementos na frente. Você pode usar um plástico ou o que restou do guardanapo para você ir esticando ela. O plástico também dá certo, tá? Para quem às vezes não tem tanta habilidade, pode usar o plástico. Vou utilizar também a cola para passar por cima. Lembra de deitar sempre o pincel, não fazer nada de assim, porque senão você vai rasgar o seu guardanapo. Com essa cola por cima, você vai terminando de assentar ele na peça, bem devagarzinho, para não rasgar o guardanapo. Essa é uma boa opção também para você, às vezes, no dia da Páscoa. Olha que coisa bacana. Você pode fazer uma oficina na sua casa, né? Com a família, com as crianças. Cada criança pinta o seu e aí depois faz a caça aos ovos. Tem cestinha, tem vários modelos. A técnica é a mesma, você pode utilizar também para fazer nas cestinhas. Mas seria uma opção gostosa de passar o domingo de Páscoa personalizando a cestinha e depois recolhendo os ovinhos. Já tá sequinho. E aí, como que a gente vai fazer aqui para tirar esse excesso? Porque aqui é diferente quando eu já recorto antes e vou colando. Eu preferi fazer a extensão inteira. Aí eu vou pegar uma lixa. Você pode utilizar a de 400, porém, eu tô usando essa daqui que é a 220. É um pouquinho mais grossa, só para tirar o excesso e depois eu utilizo de novo a 400 para dar o acabamento. E aí você vai lixar de cima para baixo. Se você precisar, ajuda com a tesoura para só tirar as pontinhas. Se precisar,
de algum detalhe da cola, algum cantinho, passa na lateral, só para não sair nada. Aí depois você pode fazer, às vezes, um acabamento com sisal, amarrar numa orelhinha. Bom, agora que a gente já finalizou aqui na frente, eu vou pegar a tinta. Eu quero fazer, como eu disse, algo mais forte, mais colorido. Então eu vou usar o fúcsia para fazer essa lateral aqui dele. Vou dar uma lixadinha aqui atrás, nas partes que estão um pouquinho mais altas, para ficar tudo nivelado. Dos materiais para você sempre ter em casa, para qualquer tipo de trabalho, vale a pena investir em lixa, de várias espessuras, principalmente as mais fininhas. Quanto maior a numeração, mais fina é a lixa. Por exemplo, aqui eu tenho a 400, que ela é bem fininha, e essa aqui é a 220, que é um pouquinho mais grossa. Então, tenha sempre umas folhinhas em casa, porque facilita o trabalho, o acabamento. E aí eu vou molhar o pincel no fúcsia e vou passar na extensão aqui na lateral. Lembrando de passar com cuidado. Aqui é bom você utilizar um pincel mais fino, né, menor, para não passar muito a extensão dele. Você pode utilizar também o dourado, que fica bonito, o ouro velho. A diferença que dá quando a gente já vai fazendo a bordinha, né? A peça fica mais bonita, mais visível. Essa parte da lateral não dá para ter pressa, viu, gente? Porque senão sai fora. Qualquer coisa eu pego um pincel menorzinho. Bom, aqui então eu já coloquei toda a lateral. Eu vou passar o secador só para adiantar o processo. Eu vou utilizar também esse stencil para eu colocar por cima o Feliz Páscoa. Então, vou posicionar a peça. Lembra que stencil tem que ficar bem grudadinho, porque senão eu vou usar uma fita aqui, um durex, só para segurar a parte do Feliz Páscoa. E vou usar duas cores aqui, utilizando essa paleta que eu estou usando aqui, verde e rosa. Então, eu vejo aonde eu quero que fique, que apareça mais. Eu vou pôr aqui nesse cantinho. Todos esses materiais que você está usando, dá para encontrar no site da Casa do Artista. Às vezes não tem no site, mas é só chamá-los no WhatsApp, que tem tudo aqui, e eles enviam para todas as cidades. Às vezes os mais recentes acabaram de chegar. Não Isso, não como é o caso da Páscoa, que eles estavam até colocando hoje na loja os stencils que vão ter. Então, primeiro, eu vou utilizar esse pincel. Esse pincel, ele é muito bom porque ele é fácil para aplicar stencil. Tem ele pequenininho ou quando você vai usar uma coisa maior, porque você vai fazer isso daqui no stencil. É diferente do processo igual a gente utiliza na decoupagem, que o pincel tem que ser deitado. Se você faz isso, você acaba levando a tinta para baixo dele e aí mancha. Então, primeira coisa aqui, eu vou usar esse verde aqui para a parte do Feliz e onde está o Páscoa eu vou usar o rosa. Então, eu molho o pincel e venho somente aonde eu quero colocar no verde e vou em cima. E agora eu vou usar a Páscoa, onde está escrito Páscoa, de rosa. Então, o segredo é você ir dando batidinhas de leve. Não pode ser tão fraquinho também, senão não pega tinta. Mas tem que ser em pé o pincel. Tirei o stencil. Se por acaso der uma borradinha, qualquer coisa, às vezes acontece, né? Da tinta passar um pouquinho, dá uma corrigida, às vezes com uma tinta da mesma cor do fundo, espera secar e passa a lixinha 400, é o que eu digo, essa lixinha faz milagre. Ela dá um acabamento e aí você vai utilizar também na lateral, você vai passando ela para tirar as imperfeições da lateral, para fazer o acabamento todo em volta e dar um brilhinho, né? Eu vou utilizar aqui a pátina cera. Você pode utilizar, tem a opção da caneta, tem a opção também da tinta, essa mesma que a gente está utilizando aqui, a Metal Colors, tem a dourada dela, o ouro velho, tá? Eu tô usando a pátina cera, você vai bater e vai passar toda em volta da parte tanto de fora quanto de dentro. Ele dá um acabamento bonito, fica tipo um esfumaçado. É na bordinha da bordinha, né? Da bordinha da bordinha. Tanto da parte de fora quanto da de dentro. E ele fica bonito também, que se por acaso ele passa pra frente, alguma coisa, não fica feio. Porque ele se mistura com o guardanapo. Ele combina bastante também com os tons que a gente tá utilizando aqui. E ele vai cobrir toda a imperfeição
ali do cantinho da pintura, da madeira, é justamente para dar um acabamento. E a textura é boa da pátina cera justamente porque ela escorrega, então você vai brincando ali de esticar ali o pincel, dá para passar, se por acaso, ó, tem uma borradinha aqui, você vem com o papel, você dá uma limpada. Se por acaso tem algum cantinho que às vezes está mais branquinho, a pátina cera tem isso de bom. Você pode, o próprio pincel, fazer uma sujeirinha, que ela fica charmosinha, fica bonita, aparece bem. E aí eu vou aproveitar aqui, a frente já está toda montadinha. Vou utilizar aqui também para fazer a parte aqui, a própria pátina, eu vou fazendo aqui em cima o acabamento, para fazer o douradinho. Eu já fiz todo o contorno e aproveitei para esticar ele um pouquinho aqui atrás para dar um brilhinho. E agora, para finalizar, né, para selar tudo, eu vou utilizar um verniz acrílico. O interessante é passar ele antes aqui da pátina cera, tá? Porque ela seria só o acabamento mesmo, então ele às vezes não vai pegar ali, aderir aonde eu passei, porque justamente ela tem essa cerinha aqui, tá? Então passem antes e depois para os acabamentos você vem com a pátina cera. Eu vou passar aqui na frente, eu vou utilizar esse daqui, o brilhante, mas a gente tem a opção também do fosco. Essa finalização faz toda a diferença, né? Faz porque ela vai proteger a peça e ter uma durabilidade aí para não sujar, não manchar. E a finalização dos acabamentos, no caso aqui que a gente utilizou a pátina cera, ou de repente você utilizar uma tinta, se você fosse utilizar a tinta dourada, aí você poderia passar antes mesmo e depois finalizaria com o verniz. É que a pátina cera ela acaba tendo um outro tipo de composição, então ela é melhor terminar por último. E aí eu vou passar em toda a peça, porque assim ela vai durar bastante. Caso você encontre ainda algum detalhezinho, agora é a hora de você fazer aquele check-up na peça toda, se precisa de algum detalhe. E se você quiser terminar fazendo um detalhezinho com, como eu disse, né, com uma florzinha aplicada ou um sisal amarradinho, por exemplo, aqui tem um lacinho, você pode às vezes colocar um lacinho ali, uma fitinha, uma florzinha desse estilo aplicadinha também. Aí você pode optar aqui também amarrar, por exemplo, um sisal fazendo um lacinho. Ele fica com a carinha já de Páscoa, né, também, porque sisal, cordãozinho, barbante, ele tem esse estilo. E aí você vai colocar os seus ovinhos de chocolate, vai colocar os ovinhos cenourinhas. Então aqui a gente tem a opção pintada, a opção com a decupagem, com o stencil, e atrás pode ser só um ovinho de Páscoa. Então duas sugestões. A da loja, a que eu propus aqui para vocês. E essa é uma sugestão prática para quem também não tem habilidade com pintura de rostinho, né, pintura à mão. Então aqui a gente utilizou mesmo uma pintura livre e depois guardanapo e o stencil aqui que eles passam. Espero que vocês tenham gostado. A lista dos materiais está aqui na descrição. Você encontra todos esses itens aqui na Casa do Artista, desde a peça, guardanapo, lixa, enfim, todos os itens que eu utilizei aqui. Se inscreve aqui no canal para você estar sempre recebendo aqui todos os nossos vídeos, todos os ensinamentos. Muito obrigada, até o próximo vídeo.